sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Agradeço a audiência de vocês de segunda a sexta, às 19 horas, aqui pela Record News Manaus, no canal 27.1 na TV aberta ou 78.578 na TV fechada. A qualquer hora do dia ou da noite no YouTube, canal Programa Tricetados, e para cortes, comentários, sugestões, @Tricetados nas redes sociais. Nossa entrevistada de hoje é a proprietária do Kumon, Unidade Parque 10, Celi Cabral. Seja muito bem-vinda, querida. Eu que agradeço o convite. Vamos falar sobre o Kumon? Vamos. O Kumon, ele é uma escola, né, que não acompanha o conteúdo escolar da escola tradicional, né? Explica pra gente como é que surgiu o Kumon e no que se baseia, né, o Kumon. Bem, o nome Kumon vem do criador, que é o professor Toru Kumon. Ele criou o método, o sobrenome dele é Kumon. E isso surgiu na década de 50, lá no Japão, quando ele teve interesse em ajudar o filho dele, que não estava se saindo bem em matemática. E ele era um professor de matemática, né? E então ele encontrou uma forma de estimular o filho dele a aprender a estudar sozinho, né? Imagine, o filho dele na época tinha 8 anos. E ele pensou que a melhor coisa que ele poderia fazer, em vez de simplesmente ajudar o filho, que é isso que a gente faz, ele pensou, não, eu vou criar alguma forma dele aprender a estudar só. E ele desenvolveu alguns exercícios simples, deixando sempre modelos, exemplos dos exercícios, e o filho dele foi aprendendo a estudar só desde muito cedo. Só que depois ele viu que, além disso, né, que além de estimular o filho dele a estudar só, ele viu que ele poderia fazer com que o filho começasse a estudar conteúdos além da série dele. E quando ele descobriu isso, que o filho dele era capaz, inclusive, de estudar coisas novas, foi que o filho dele passou a chamar atenção na escola. E aí as pessoas passaram, nossa, o que você está fazendo com esse menino, né? Eu também quero que faça com meu filho. E aí, sim, foi que ele criou a primeira escola no Japão, na década de 50. Depois dessa implantação dessa primeira escola no Japão e desse método, né, se tornar popular, o Kumon foi para outros países. Isso mesmo. Atualmente, né, ele começou lá no Japão, né, e aí se espalhou por alguns países ali da Ásia, e depois foi ganhando novos lugares. No Brasil chegou na década de 70 e 77, foi que chegou aqui no Brasil. E em Manaus chegou na década de 90, né, com a primeira professora, que foi a professora Jungo. E atualmente o Kumon está em 60 países. Aqui em Manaus são várias unidades do Kumon, né? Isso, são... A tua unidade no Parque 10 é uma unidade que já tem, 10 anos? 22. 22 anos, Celi, 22 anos. Então você é das pioneiras aqui em Manaus. Você já formou 2 gerações de alunos. Sim. Sim. Que bacana. Em que consiste a metodologia do Kumon que vocês utilizam na tua escola? Então, baseado em tudo isso que eu lhe falei a respeito do professor Toru Kumon, então o que ele desenvolveu depois? Exercícios, né? Ele viu que, inicialmente, a primeira ideia dele, porque a área dele era matemática, ele pensou, bem, então vamos começar com isso, que era a área dele. Mas depois, ele trabalhando com os alunos de matemática, ele viu, poxa, não dá para só trabalhar com cálculo, tem que trabalhar também com leitura. Porque às vezes o aluno ele não está bem em matemática porque ele não consegue ler o enunciado, interpretar os problemas, né? Fazer uma leitura da explicação daquele conteúdo. Ele disse, não, tem que fazer as crianças lerem também. E aí ele começou o curso lá, né, no Japão, de japonês. E aí ele viu assim, que era importante trabalhar com a criança leitura, cálculo e língua estrangeira, né? Então, todos os países que têm o Kumon sempre têm a matemática, a língua do país e cursos de línguas estrangeiras, né? Então, no Brasil, nós temos matemática, português, inglês e tem um japonês, apesar de aqui em Manaus, atualmente, não ter a disciplina de japonês. E a ideia é, assim, fazer com que o aluno domine cálculo,
domine leitura através do autodidatismo. Ou seja, aprenda todos esses conteúdos aprendendo a estudar sozinho. Se a criança aprender a estudar sozinha no Kumon, ela também vai conseguir levar isso para a escola. Interessante. Agora, algumas pessoas deixam para levar o filho para o Kumon quando elas já apresentam problemas escolares. O ideal seria que, se elas fossem para o Kumon antes de apresentar problemas escolares, porque já ingressariam na escola sabendo estudar, né, de forma autônoma. Com que idade você aconselha que você matricule seu filho no Kumon? Olha, a questão da idade é bem... Deixa eu lhe falar. O nosso material, inicialmente, ele... Quando eu comecei, eu vou falar da época que eu comecei. Eu comecei o Kumon em 2003. E na época, até o material do Kumon falava que era para crianças a partir de 4 anos. E realmente era. Nós tínhamos um material que não contemplava tanto a educação infantil. A partir de 2015, chegaram novos materiais, né? Que a gente, então, conseguiu ampliar essa idade, né? Mas então, 4 anos ainda é a fase pré-escolar. da fase então, pré-escolar. Ainda dá uma autonomia para a criança, né? Sim. Então, hoje em dia, nós temos um material que consegue pegar crianças mais novas. Então, tem unidades, inclusive, que trabalham com bebês. Mas na nossa unidade, nós trabalhamos com crianças a partir de 2 anos. 2 aninhos? 2 aninhos. 2 aninhos? O que uma criança de 2 aninhos faz, Celi? Várias coisas, porque o Kumon, ele não só trabalha conteúdo. Nosso objetivo não está só no conteúdo. O nosso objetivo também está em desenvolver rotina, concentração, né, disciplina, leitura diária. Então, tem várias coisas que a gente vai desenvolver. Então, no caso das crianças, né, pré-escolares, o que a gente faz no trabalho? De canções, né? Trabalho com vocabulário. Nós temos algumas atividades. Nós temos um jogo que se chama Flashcard, que trabalha com associação de imagem-palavra. A gente trabalha com a memória da criança, com os números, com a sequência numérica. No caso do inglês, vai trabalhar já com a aquisição de vocabulário, né? De aprender as cores, as palavras, os objetos. Então, dá para fazer muita coisa. A gente sabe que a maior fase de desenvolvimento do cérebro é até os 3 anos. Então, a gente desenvolvendo a criança nessa fase, a gente vai ter resultados muito bons. Ou seja, quem tiver criança de 2 aninhos já consegue colocá-lo para se capacitar pelo método comum e para ter uma autonomia. Então, uma criança de 2 aninhos, ela vai para o comum para aprender principalmente a questão de associação de imagem, né? A questão numérica, regras, enfim, uma série de coisas que eu vejo que realmente outros países têm sistemas para isso, né? Que talvez o nosso pré-escolar não tenha, né? Porque lembrando que o pré-escolar no Japão, ele é completamente diferente do pré-escolar aqui. O pré-escolar no Japão, e em vários países do Oriente, eles estimulam a coordenação motora através das práticas das atividades familiares, não é isso, Celi? Isso mesmo. É uma das coisas até que eu costumo falar muito aqui para as nossas famílias, né? Que a família, né, da onde vem o Kumon, a família japonesa, ela desde muito cedo, ela se preocupa com a formação do seu filho. Então, por exemplo, eles já pegam livros e leem para os bebês. Né? Porque você imagina, poxa, será que um bebê está aprendendo com aquilo? Sim, ele está sendo estimulado, a atenção, o vocabulário, né? O conhecimento. Então, ali a criança ela já está adquirindo algumas habilidades. E outra coisa, mesmo o bebê manusear livros já faz com que ele tenha uma intimidade. Sim, isso sim. Né? Manusear livros, é um bebê, por que ele manuseia livros? Ele já vai ter uma intimidade, ele já vai ter uma familiaridade com essa questão, né? E assim que ele conseguir silabar, enfim, ele já
já reconhece o livro como o lugar de encontrar essas aventuras, né, Celi? Sim, com certeza, né? E também isso é uma das coisas que nós normalmente sugerimos, né? E não faz muito parte da nossa cultura, é que as famílias também tenham muito contato com o livro, né? Então, se a criança vê o pai tendo, né, aquele contato com livros, vendo que aquilo é prazeroso, a criança passa a ter interesse. Pois é. Esses dias eu entrevistei a presidente da Associação Amazonense de Escritores e nós falávamos justamente sobre o fato de que a nossa geração ela foi criada com uma história antes de dormir, né? Eu acho que toda a nossa geração, né, dormia com os pais contando histórias. Né? Os pais, avós, quem fizesse a função de cuidado daquela criança, né? E a gente tinha sempre uma questão de querer saber a continuação da história no outro dia, né? Isso é uma coisa de geração, gente. Tanto que as musiquinhas da nossa infância se tinha, né? De noite após a história, porque todo mundo de uma geração tinha praticamente as mesmas práticas, os mesmos hábitos, né? Sim. Que era de chegar em casa, brincar, jantar, tomar banho, ouvir história e dormir, né? Não existia telas, não existia esse tipo de coisa. E aí a gente percebeu que hoje esse hábito talvez tenha sido totalmente substituído pelo hábito de rolar as telas, né? Sim, infelizmente. E o quanto essa questão dos pais manusearem um livro, contarem uma história antes de dormir, estimulava a escrita, porque nós temos uma geração com uma grande dificuldade em redação, né? Que tem que aprender redação de uma maneira complicada nos cursinhos, né? Com muita luta, o que a gente aprendia muito facilmente dentro de casa, inclusive, porque uma redação nada mais é que contar uma história. E se você escuta história todos os dias, você tem perfeita capacidade de criá-las também, né, Celi? Sim. Você tem um referencial, né? Ouvir histórias, ler, lhe ajuda no referencial, né? Da comunicação, da escrita. Então, realmente é muito importante. E a gente vê, assim, os pais falando muito, poxa, eu compro livros, eu mando ele ler. Mas não é assim. A criança, ela vai despertar o interesse dela pela leitura se ela tiver o exemplo. Gente, tudo é exemplo na casa da gente. Você tem que fazer para que seu filho copie o exemplo. Eu vou pedir um minutinho de comercial e a gente volta já, falando mais sobre o método Kumon. Voltando nesse segundo bloco, com a proprietária do Kumon Unidade Parque 10, Celi Cabral. Celi, nós falávamos aqui no primeiro bloco a respeito do exemplo. A criança, ela copia os hábitos dos pais, né? Se os pais se alimentam bem, ela vai se alimentar bem. Se os pais gesticulam de uma forma educada, ela vai gesticular de uma forma educada. Se os pais têm o hábito da leitura, ela vai ter a curiosidade e o hábito da leitura. Não adianta comprar livros e querer que os filhos leiam se você não lê, né? Não adianta querer que o filho se torne um profissional na marcenaria se você não pratica marcenaria, né? Não adianta você querer que seu filho tenha uma habilidade manual grande se você também não faz, né? Então, o japonês, o oriental, ele é muito diferente do brasileiro no sentido que ele coloca os filhos para repetirem os gestos e os hábitos deles, né? Eles têm um pré-escolar totalmente voltado não para a educação
acadêmica, mas sim voltado para a educação doméstica, né? Para a criança ser autônoma, né? Porque hoje, o que acontece? Os pais passam o dia na rua e os filhos não sabem fazer absolutamente nada dentro de casa, né? Sim. E aí, quando a gente vê alguns vídeos orientais que vê uma criança dobrando suas roupas, ou uma criança, enfim, fazendo alguma coisa por ela, as pessoas dizem, isso é um abuso, uma exploração. Gente, isso é uma questão cultural. A cultura do oriental é preparar os filhos para a vida, não para ficarem dependentes dos pais. A gente ainda tem um hábito de que a mãe é sobrecarregada, abraça todas as atividades da casa e criam crianças de 40 anos totalmente dependentes, né? E às vezes se casam e vão querer trocar de mãe, né, delegar para a esposa a função de materná-lo, né? E o que não combina com a cultura asiática. A cultura asiática, ela prima pela independência, né? Então, se eu tenho escolas aqui que não formam o sujeito para a vida, formam o sujeito para obter índice no Enem, né? Nada melhor do que eu procurar uma atividade extracurricular que vai formar aquela criança para ser um cidadão autônomo, né? A gente estava falando em autonomia de estudo, né? O Kumon foi criado para dar autonomia de estudo, né? Para incentivar o autodidatismo, porque nós aqui não temos o hábito de fazê-lo, né? A maioria das escolas hoje, a gente observa que elas impõem um ritmo muito avançado para as crianças, né? E para os adolescentes também, fazendo com que os professores não ensinem, eles digam o que os pais têm que ensinar. E os pais que não sabem ensinar terceirizam para uma aula de reforço para ensinar aquilo para o seu filho. Então, alguma coisa está errada, né, Celi? Sim. Conte-me o que está errado. Em relação... eu vou falar um pouquinho a respeito do que o professor Toru Kumon pensava. Ele acreditava mesmo, assim, qual é a dificuldade que a gente vê, né? É porque nós não somos iguais, é a primeira coisa, né? Então, cada criança aprende no seu tempo, cada criança vai aprender no seu tempo, no seu ritmo. Então, existem crianças que aprendem muito rápido, né? Existem crianças que demoram um pouco e existem as crianças que mais ou menos todas caminham junto. Então, a escola, normalmente, ela consegue atender esse público do meio, né? Que vai ali caminhando conforme que o professor vai trabalhando. E seria muito bom se nós pudéssemos trabalhar, né? E educar as crianças conforme o seu ritmo de aprendizagem, né? O professor Toru Kumon acreditava que isso se tornaria depois, né, no nosso século, que isso mudaria. Mas a gente sabe que é um processo isso, que não é tão simples. Então, o que a gente pode fazer, o que a gente pode trabalhar é desenvolver as crianças, na realidade, para que elas realmente tenham independência e autonomia, como você falou, né? Então, se a criança aprender a estudar dessa forma desde muito cedo, quando ela estiver na escola, que ela encontrar algo novo, ela já vai ter aquela postura de ser a criança que busca, né? Que lê antes. Poxa, eu não entendi esse conteúdo, vou pegar um outro livro, vou pesquisar na internet, né? Ela terá a capacidade de aprender por si só. Então, isso seria muito importante, realmente, desenvolver essa autonomia, né? Esse autodidatismo nos estudos. Outra coisa que eu vejo como uma das características do Kumon é que as crianças aprendem por repetição. Sim, também. Né? Também, Automatizam aquele conhecimento. Explica um pouquinho dessa característica do Kumon. Isso é uma das coisas assim presentes no Kumon, mas na escola também né? Uhum. Quando o professor passa uma atividade para casa,
a ideia é que a criança reforce aquilo que ela viu, o que ela aprendeu na escola. Então, ela vai praticar aquele conhecimento. Só que no Kumon, a prática é um pouquinho mais intensiva. Na realidade, né, antes, nós tínhamos realmente a repetição, às vezes, assim, um pouco além do que as crianças ou as famílias gostavam. Atualmente, o Kumon, ele não é tanto assim, tá? Claro que o método, ele ainda trabalha com a repetição do conteúdo. Porque é a maneira de automatizar o conhecimento, né? Isso, é a maneira da criança memorizar. Né? Como é que você aprendeu tabuada na escola? Né? É alguém te perguntando e você respondendo, lendo e repetindo. Então, sinceramente, eu não sei como eu aprendi nada na vida. Então, eu não sou realmente muito padrão, não. Eu acho que eu fui estimulada desde cedo. Sim, né? Porque, assim, aprendizagem na minha vida foi uma coisa suave, como deve ter sido na tua. Né? Sim. E eu vejo hoje que é uma luta para a criançada aprender. Alguma coisa mudou, não sei se o estímulo que nós tínhamos, eu não sei o que aconteceu, mas tudo era muito suave na nossa época, não era? Sim, é porque eu acredito que justamente pelo mercado de trabalho e pela ampla concorrência que existe atualmente, cada vez mais realmente as escolas e as crianças estão sendo pressionadas a ter um conteúdo muito além do que foi o que a gente aprendeu anteriormente. Eu me lembro que a gente só mudava de conteúdo quando aquele conteúdo estivesse muito bem aprendido, né? Sim. Hoje eu vejo que todo dia os professores têm que lançar no espelho de classe um conteúdo novo. Sim. Então, praticamente não dá tempo das crianças, dos adolescentes, registrarem aquele conteúdo. Aquele conteúdo só sobrevoa, né? Eu me lembro que eu não sei, mas eu não terminava os livros. Né? O professor não conseguia terminar o livro até o final do ano, porque justamente havia o tempo dele trabalhar bem aquele conteúdo que tinha sido aplicado dentro de sala de aula. Com relação a livros, eu não sei te afirmar se os livros eram concluídos, mas eu sei te afirmar que não havia essa correria, essa velocidade para que a gente só mudava de conteúdo quando aquele tivesse bem aprendido, e as tarefas de casa sempre um conteúdo para trás e o conteúdo do momento, né? Sim. Eu não sei quando foi que ficou tão difícil de aprender. Né? Porque antigamente a gente tinha numa turma inteira no máximo 2 que tinha um pouquinho mais de dificuldade de aprender, mas é uma turma muito coesa. Hoje eu vejo que as crianças, elas estão dentro de uma turma, mas cada uma está num momento particular. Sim. Né? E aí se faz necessário que os pais procurem uma maneira de fazer com que essa criança tenha o seu momento, né, respeitado através de uma atividade paralela, né, uma atividade extracurricular, né. O Kumon trabalha a matemática, que é o forte do Kumon, né, porque todo bom aluno em matemática, quer dizer, todo bom aluno em matemática não. Um número muito grande de bons alunos em matemática passaram pelo método do Kumon, né? Mas também existe o Kumon português e existe o Kumon inglês, né? Como é que funcionam os trabalhos de português e de inglês no Kumon? Então, assim, o foco da disciplina que a gente chama de língua pátria, o português, o foco principal é trabalhar com leitura e interpretação de textos. Que é a grande dificuldade dos jovens e até dos adultos, né? Que ficam adultos não funcionais porque eles não sabem interpretar um manual de instrução. Isso, então a gente começa desde da alfabetização, né? Então por isso que nós começamos com crianças pequenas. Então a criança, ela pode ser alfabetizada no Kumon. Olha que legal. Ela pode ser alfabetizada tanto em português quanto em inglês, né? A criança, ela pode ser alfabetizada no Kumon. E o inglês também é baseado em interpretação de texto ou vocabulário? As duas coisas, tá? Então, no inglês, o aluno vai desenvolver as 4 habilidades que são importantes para o aprendizado da língua, que é a capacidade, né, de ouvir, entender, falar,
tá? Ler e escrever. Então, ele desenvolve as 4 habilidades necessárias. Sim. Na língua portuguesa, o foco principal é na interpretação. Isso, na interpretação. Tem alguns exercícios de gramática dentro do material, mas o foco principal é que, ao final do curso, o aluno consiga ler clássicos da literatura brasileira, mundial, e consiga compreender aquilo que ele está lendo. Entendi. Vamos falar um pouco das festas do Kumon, que são badaladíssimas na cidade? Sim. Me conta um pouco dessas festas do Kumon. No que consistem essas festas? Não, depende, né? O Kumon, ele vai... Essas atividades que a gente tem na nossa unidade, né, a gente faz justamente para promover um engajamento maior dos alunos, né, e das famílias com a gente. Existem unidades que promovem algumas, né, poxa, vai ter um Dia das Mães, vamos fazer, né, uma brincadeira, alguma coisa. E existem unidades que promovem e outras não. Existe um evento do Kumon que todas as unidades no mundo e no Brasil são estimuladas a fazer, que é o nosso grande evento do final do ano, que é o Aluno Brilhante. Né? Então, nosso evento ele começou pequenininho e atualmente ele é um grande evento que acontece. Nossa, e um evento comentadíssimo na cidade, né? Isso, porque o que acontece nesse evento? Nós premiamos os alunos que se tornam adiantados. Aqueles alunos que eu lhe falei que na escola estão lá no 2º ano, né, no 1º aninho, mas com a gente eles já estão vendo conteúdos além, já estão vendo conteúdos de 3º, 4º, 5º ano. Então, esses alunos recebem uma premiação do Kumon. Tá? Gente, é uma loucura o que essas mães, essas avós corujam quando uma criança recebe uma medalha do Kumon. Isso. Me conta isso, Celi. Isso, né? Então, nós temos a premiação de aluno bronze, prata e ouro, né, conforme o nível que o aluno está adiantado. Temos também alunos que estão assim já há 5 anos à frente da escola, eles recebem também. Nossa, 5 anos à frente da escola, dá logo um diploma para ele. E nessa mesma festa acontece como seria a formatura, né? Os alunos que chegam à conclusão do curso, eles recebem a placa de conclusão do curso, dizendo que passaram por todas as etapas da disciplina que ele estudou no Kumon. Né? Então, por exemplo, ele chega a se formar na disciplina de matemática, ou de português, ou de inglês, ou nas 3. Isso, ou nas 3. Como é que acontece? São aulas semanais? São 2 vezes na semana. 2 vezes na semana. Isso, é que o aluno Então, olha só. Você que tem alunos crianças a partir de 2 anos de idade, que vocês queiram que se tornem alunos do Kumon, esse método que é conhecido no mundo inteiro, né? E que já virou febre no Brasil, Sim. né? Vocês podem entrar em contato com a unidade Parque 10, outra unidade que fique mais próxima de vocês. No caso, a Celi é da unidade Parque 10, né? Qual é o teu arroba, Celi, o arroba do Kumon? Nossa, é o arroba Kumon Parque 10, 10 numeral. Arroba Kumon Parque 10, com o número 10. E tem um WhatsApp, um telefone para contato? Temos sim, posso falar já? Pode. Sim, então o DDD daqui de Manaus, né? Então, 99212 7003. 9212-7003, um telefone facílimo de você decorar. E o arroba Kumon Parque 10, para você tirar dúvidas, perguntas. Eu agradeço demais a presença da Celi, agradeço a presença de vocês do outro lado da tela, né, que nos acompanha todos os dias, de segunda a sexta, às 19 horas, pela TV, Record News Manaus, canal 27.1 ou 78 NET. Muito obrigada e uma boa noite.